Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso canal, Prof. Danimati. Nesta aula, vamos estudar os radicais. Agora no quadro, na tela e na sua frente, temos raiz cúbica de 64. A primeira coisa que nós precisamos aprender é identificar cada elemento desse radical. Bom, primeiro, eu sei que este 3 será chamado de índice, ok? Este 64 será chamado de radicando. E o conjunto completo do índice radicando e mais aquele símbolo ali de raiz será chamado de radical. Então, o radical é a raiz cúbica de 64. Muito bem. Quando eu tenho uma raiz cúbica de 64, muitas vezes nos interessa calcular o seu valor. Então, para isso, teremos que fatorar o 64. Dividindo por 2, encontro 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Muito bem, fatoração está completa. Eu quero calcular uma raiz cúbica, então eu vou formar um terno, um trio de números 2, e isso significa que o 2 verde vai sair da raiz. Eu observo que eu tenho um outro trio de 2, saindo então um 2 verde da raiz. Esses 2 verdes que apareceram na tela, eu vou multiplicá-los. E quando eu multiplico 2 vezes 2, eu encontro como resultado o número 4. O resultado também será chamado de raiz, ou seja, o radicando 64, o índice 3, formando o radical raiz cúbica de 64, tem como raiz o número 4, tem como resultado o número 4. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos. Raiz quarta de 81. Pega 81, fatora. Ele é um número ímpar, então não pode ser dividido por 2. Vamos dividir por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu formo agora um quarteto de números 3. Como o índice é 4, eu tenho que formar um quarteto. Formando-se o quarteto, encontro a resposta. A raiz quarta de 81 tem como resultado o número 3. Tem como raiz o número 3. Perfeito? Bom, vamos calcular agora um radical, vamos simplificar um radical que não é tão simples quanto foram os dois anteriores. Vamos ver o porquê. Fatorando 48 por 2, 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. O nosso objetivo é calcular a raiz quadrada, então eu tenho que formar par. Formei um par de 2, o 2 verde sai da raiz. Formei um par de 2, o 2 verde sai da raiz. Mas esse 3 que sobrou, certo? Esse 3 que sobrou, ele não vai sair da raiz. Por que ele não vai sair da raiz? Porque ele não tem um par. Então, esse 3 vai ficar na raiz. Tudo bem? Então, agora eu vou escrever o resultado simplificado. O 4 que saiu da raiz vai receber um nome de coeficiente. E o 3 que ficou na raiz passa a ser o novo radicando, agora na forma simplificada. Então, raiz quadrada de 48 se transforma em 4 vezes a raiz quadrada de 3. Tudo bem? Bom, vamos ver como é que se transforma um radical em potência. Eu tenho aí a raiz quarta de 8. Eu pego o 8 e fatoro por 2. Dá 4 por 2. Dá 2 por 2. Dá 1. E eu tenho, então, o número 2 ao cubo. Ou seja, o número 8 nada mais é do que uma potência 2 ao cubo. Eu vou substituir o 8 por 2 ao cubo. Afinal de contas, é uma maneira diferente de escrevê-lo, mas o resultado é o mesmo. Eu posso dizer que 8 é a mesma coisa de 2 ao cubo. Observe que este 4 é o índice e aquele 3 que está em verde é o expoente. Então, eu vou transformar isso em uma potência. Quando eu transformo em potência, observe que o expoente verde fica no numerador. Observe, o expoente verde fica no numerador. E o índice 4 fica no denominador. Então, eu posso dizer que a raiz quarta de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 quartos. Bom, vamos verificar algumas propriedades que os radicais possuem.
A primeira delas é que eu posso simplificar o índice com o expoente, certo? Dividindo sempre os dois pelo mesmo número. Observe que raiz décima de 2 elevado a 12 é a mesma coisa que a raiz quinta de 2 elevado a sexta. Também chamo a atenção que se eu não quisesse dividir ambos por 2 e quisesse multiplicá-los, por exemplo, por 3, eu também teria um radical igual, certo? Um radical equivalente. Se eu pegar este 5 e multiplicar por 3, dá 15. O 6 por 3 dá 18. Esses 3 radicais que estão na tela são radicais equivalentes. Raiz cúbica de 2 ao quadrado multiplicado por raiz cúbica de 2 à quinta é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2 à quinta. Veja só, eu estou dizendo que o produto de radicais é igual ao radical do produto. Tudo bem? É a mesma coisa, eu posso calcular o radical, a raiz primeiro, e depois multiplicar, ou eu posso primeiro multiplicar e depois calcular essa raiz. Veja que a propriedade que nós utilizaremos dentro do radical, certo? Lá no radicando, é conserva a base e soma o expoente. É uma propriedade de potências. Combinado? Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2 à quinta, eu somo aquele 2 com os 5, que são os expoentes, encontrando, então, raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. Observe que o quadrado de uma raiz quadrada nada mais é do que o próprio radicando, desde que o radicando seja um número positivo. E o que acontece se o radicando for um número negativo? Se o radicando for um número negativo, eu já sei, inclusive, que nem vai existir a raiz quadrada. Observe que raiz quadrada de a ao quadrado, considerando que o a seja um número maior ou igual a zero, certo? Eu digo que o resultado desta operação é o próprio a. É como se eu cortasse o expoente com o índice. Chama atenção que raiz de A mais raiz de B não é a mesma coisa que a raiz de A mais B, certo? Basta substituir o A por 64 e o B por 36, que você vai perceber que essas contas não são equivalentes. 64, sua raiz é 8, 36, sua raiz é 6. 8 mais 6, 14. Se eu somar primeiro 64 com 36, vai dar 100. Quando eu tiro a raiz, dá 10. Sabemos que 14 não é a mesma coisa que 10. Observe que a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado não é a mesma coisa que a mais b. Ou seja, eu não posso cortar o expoente com o índice quando eu tenho uma soma dentro da raiz. Perfeito? Como exemplo, coloco no lugar do a o 6 e no lugar do b o 8. Observe que 6 quadrado, de novo, 36. 8 ao quadrado, de novo, 64. Somando, isso vai dar 100. E a raiz é 10. 10 é diferente de 14, que é 6 mais 8. Tudo bem? Bom, quando eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz quarta, de uma raiz quinta, uma raiz dentro da outra, e não há número, né, entre elas, observe, ó, não há um coeficiente entre elas, basta eu multiplicar os índices. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. São equivalentes. E, por fim, fica a dica. Quando eu vou calcular a raiz quadrada de a quadrado vezes b quadrado, como eu não sei se o a é positivo e nem se o b é positivo, para garantir que eu terei uma resposta, eu vou dizer que esta resposta será módulo de a vezes b. O que significa módulo de a vezes b? Significa que o resultado desta conta tem que ser um número positivo. Vamos calcular agora raiz quadrada de números decimais. Observe que 0,0016 tem 4 casas após a vírgula. Eu pego este número de casas, 4 casas, divido pelo índice, que é 2, encontrando então que a resposta terá 2 casas. Como a raiz de 16 é 4, então a resposta com 2 casas será 0,04. A mesma coisa quando eu tenho uma raiz cúbica de um número que seja decimal. Eu vejo quantas casas ele tem após a vírgula,
pego o número de casas, divido pelo índice, que no caso é 3, certo? Encontrando, então, uma casa. Observe que tem um plural aqui, tá? É uma casa. Retire esse S, por favor. Então, eu tenho que a raiz cúbica de 125 fatorando vai dar 5, com uma casa após a vírgula, 0,5. Perfeito? Bom, transformar potência em radical, basta você observar o seguinte. Eu tenho uma potência com expoente fracionário, 3 elevado a meio. 3 elevado a meio, veja que eu marquei de vermelho o numerador e marquei de azul o denominador. Se transformará em raiz quadrada de 3 elevado a 1, onde aquele denominador se transformou no índice e o numerador se transformou no expoente. 3 elevado a 0,5 é um expoente decimal. O que eu faço com expoentes decimais? Transformo o expoente em fração, simplifico esta fração, se transformando em 1/2. E aí eu sei que isso é a mesma coisa que 3 elevado a 1 sobre 2, que se transformará em raiz quadrada de 3. Mais um exemplo. 5 elevado a 1/3. 5 elevado a 1/3 eu observo que é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado a 1. Vejam as cores. O denominador 3 se transforma em índice e o numerador 1 se transforma em expoente. 5 elevado a 0,3333 é 5 elevado a uma dízima periódica. Uma dízima periódica se transformará em uma fração, considerando que o período dela, que é 3, será dividido por 9. Qualquer dúvida sobre transformações de dízima periódica para fração, veja a aula sobre este tema. E aí, simplificando 3 nonos, eu encontrarei 1/3, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1/3, que novamente encontrarei raiz cúbica de 5 elevado a 1, certo? Bom, continuando nossa simplificação de radicais, eu tenho aí uma raiz quarta de 2/8, eu posso cortar esse 8 com esse 4, certo? Porque quando eu tenho um expoente e um índice, eu tenho que usar a regra. O expoente será dividido pelo índice. Então, o 8 será dividido pelo 4, encontrando, então, 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado sabemos que é 4. Raiz cúbica de 5 elevado a 7ª, eu vejo que o 7 não será divisível por 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em número misto. 7 dividido por 3, eu sei que é 2 e sobra 1. Então, eu tenho que é 5 elevado a 2 inteiros e 1/3. Como é 2 inteiros e 1/3, é a mesma coisa que 2 inteiros mais 1/3. Como eu tenho uma soma nos expoentes, significa que isso veio de um produto de potências de mesma base. Observe, produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma expoente. Se eu somar 2 mais 1/3, eu vou encontrar aqui, 2 mais 1/3. E agora eu posso transformar isso aqui em radical. Sabemos que 5 ao quadrado é 25 e 5 elevado a 1/3, vimos na tela anterior, que é a raiz cúbica de 5. Mais um exemplo para fixar. Raiz quadrada de 3 elevado a 5. É a mesma coisa que 3 elevado a 5/2. Lembrando que o 5 expoente vira numerador e o 2 índice vira denominador. Transformando em número misto, 3 elevado a 2 inteiros e 1/2. Transformando isso numa propriedade, que número misto nada mais é do que uma soma de inteiro com fração, e isso é um produto de potências de mesma base, posso então chegar à conclusão que raiz quadrada de 3 elevado a 5 nada mais é do que 9 vezes a raiz de 3. Eu acho que esta tela é uma tela que exige de você uma prática. Então, recomendo que você refaça esses cálculos passo a passo, explicando para alguém, certo? De preferência um colega, pode ser seu pai, sua mãe. Explique para ela o que você está fazendo, porque toda vez que eu explico o que eu faço, eu aprendo dobrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado será 3, e raiz quadrada de o quadrado de menos 3 também será 3. Então, eu quero que você aprenda com esta experiência que não existe raiz quadrada que o resultado seja negativo. E, para que isso fique claro, a raiz quadrada de um número ao quadrado sempre será o módulo dele. Então, se eu pego um x negativo e elevo ao quadrado, quando eu extraio a raiz quadrada, o valor será sempre um valor positivo. É isso que significa módulo de x. Perfeito? Desejo a você sucesso e lembre-se,
aprenda matemática em qualquer lugar. Bons estudos, boa sorte.